Fala galera, tudo tranquilo? Vamos nessa continuar nossa jornada pela crise do Império Romano e hoje nós vamos analisar um aspecto bem pontual, que é a questão do cristianismo. Olha, aqui a gente não vai trabalhar toda a história do cristianismo porque isso é tema para uma outra aula. Aqui a gente vai trabalhar basicamente a reviravolta. Como o cristianismo deu a volta por cima. Afinal de contas, você sabe que o cristianismo, quando começou, ele começou como uma religião altamente perseguida, né? Foram martirizados, foram perseguidos. A gente tem uma lista de imperadores que perseguiram violentamente os cristãos. O Nero, o Domiciano, o Trajano, Marco Aurélio, Maximino da Trácia, o Décio, Aureliano, Valeriano, o próprio Diocleciano, que antecedeu o Constantino. Ele fez a última grande perseguição aos cristãos, matando vários mesmo, assassinando, destruindo igreja, obrigando as pessoas a cultuarem aos deuses romanos. Foi uma grande perseguição mesmo. Porém, entretanto, todavia, conjunção adversativa no governo do Constantino e no governo do Teodósio, o cristianismo dá a volta por cima e faz uma grande reviravolta. Por que isso aconteceu? Como isso aconteceu? Bom, para a gente entender isso, a gente tem que entender primeiro o contexto. No caso do Constantino, o que estava acontecendo? O Constantino assume o poder depois de um momento de turbulência. A gente viu na aula passada que o Diocleciano fez uma tetrarquia e tinha lá 2 Augustos e 2 Césares, mas depois que o Diocleciano se afasta, esses caras começam a brigar entre si pelo poder e o Constantino vence. Nisso que o Constantino vence, o grande desafio dele é o quê? Centralizar o poder. E não só um processo de centralização do poder, mas ele vai também transformar esse poder num poder hereditário. E para você conseguir ter eficácia nisso, você precisa de consolidação das bases do seu poder. E segundo alguns autores, as bases que o Constantino vai usar é exatamente a questão do exército e a questão da religião. Agora, por que o cristianismo? Porque o cristianismo, naquele momento do Constantino, tinha se transformado numa verdadeira força. O cristianismo, com a crise do século III, ele acabou se consolidando como uma religião com um grande número de seguidores. Muitas pessoas, em meio àquela crise toda, aderiram ao cristianismo, e não somente pessoas pobres, mas também pessoas ricas, pessoas com certa posição social. Então, o que acontece ali? Segundo alguns autores, ele faz uma análise, né? E a análise é muito simples. O cristianismo, ele é a religião da maioria dos soldados, né? Então, para você obter apoio dos soldados é interessante, né? Você não mais bater de frente com o cristianismo. E também alguns autores sugerem que a própria mensagem do cristianismo era uma mensagem consoladora, uma mensagem que acabava permitindo aos governantes controlar melhor aquela população humilde, controlar de uma forma mais eficiente essa população mais humilde. Então, isso tudo seria uma questão muito mais estratégica. Mas o fato é que, independente desse tipo de análise, se o objetivo era político, se o objetivo era estratégico, o fato é que o Constantino acaba se transformando no primeiro imperador romano que vai se converter ao cristianismo. E aí não só se converte ao cristianismo, como em 313 ele promove o Edito de Milão. E o que vai ser esse decreto, né? Alguns colocam edito, outros colocam édito. A gente já falou sobre essa diferença aí do edito para édito. Aqui ele está dando liberdade de culto aos cristãos. Então isso aqui já começa a ser uma grande reviravolta na história do cristianismo. Uma religião que até então foi perseguida por todos os outros imperadores, agora está recebendo liberdade de culto. Então essa aqui é uma das grandes viradas do cristianismo, é esse momento aí do Edito de Milão. E o que acontece? O que acontece é que o próprio Constantino vai ser batizado, né, dentro ali do cenário do cristianismo, e ali você tem uma etapa importante. Uma outra coisa importante que o Constantino faz, que não está exatamente ligada a essa questão do cristianismo que a gente está analisando, mas é bom a gente colocar, é que ele também estabelece uma nova capital, né, que vai ser conhecida como Constantinopla. Tá? Então, Constantinopla nós temos aí basicamente nascendo como uma nova capital em 330, tá?
Por que Constantinopla? Hoje, Constantinopla, a gente sabe que era a Bizâncio dos gregos, né? Era uma antiga colônia grega, era uma região de cultura grega e que era menos afetada pela crise do escravismo naquele momento. Então, a Bizâncio dos gregos depois passou a ficar conhecida como Constantinopla e hoje é Istambul, ali na Turquia. Ali você tem, então, uma nova capital e, segundo alguns autores, aquela região ali, ela já tinha uma tradição teocrática de poder, que vinha desde a época do domínio macedônico, né? Então, não por acaso a gente vai ver depois como que essa região vai se desenvolver dentro da questão do cristianismo, especialmente ali no Império Romano do Oriente. Bom, mas o fato é que Constantino deixa a marca dele importante, liberdade e culto aos cristãos, e aqui a gente tem a primeira grande reviravolta, né? Ele vai conseguir o apoio dos soldados, que eram de maioria cristã, fazendo isso. Beleza. Aí depois o que acontece? Depois a gente tem a outra grande reviravolta do cristianismo. E a outra grande reviravolta vai ser com o Teodósio. Tá? O que vai acontecer no governo do Teodósio? O Teodósio, ele também vai se converter ao cristianismo, né? Teodósio também vai se converter ao cristianismo e ele vai fazer uma coisa que vai ficar conhecida como o Edito de Tessalônica. Edito de Tessalônica. O que é o Edito de Tessalônica? O Edito de Tessalônica, ele é de 380. Tá? Ele vai oficializar o cristianismo. Oficializa o cristianismo. Ele oficializa o cristianismo. Ele torna o cristianismo a religião oficial do Império Romano nesse momento. E aqui a gente tem uma segunda grande reviravolta. Por quê? De uma religião perseguida, o cristianismo passa a ser a religião oficial do próprio império. Então isso é extremamente significativo. E o Teodósio, ele se autonomeia, né, o chefe desta religião quando ele faz isso. Isso a gente está em 380. Quando, mais na frente, em 391, nós vamos ter um outro processo importante, que é a proibição das demais religiões. As demais religiões, elas acabam proibidas em 391. E aí você tem uma grande inversão, né? Porque agora são os cultos pagãos que passam a ser perseguidos. São os cultos para os deuses romanos antigos que passam a ser perseguidos nesse momento. E interessante é que muitos acabam aderindo ao cristianismo apenas na teoria, mas na prática continuam promovendo cultos para os seus deuses, que são chamados de deuses pagãos. E esse paganismo continua existindo, especialmente ali no campo. Ele vai se refugiar praticamente no campo, esse paganismo, né? E essas práticas vão permanecer principalmente no campo, ok? E claro, depois vão ser denunciadas, né? E vai haver todo aquele conflito com relação a essas práticas pagãs, e a gente vai ver em outras aulas como é que a igreja vai resolver isso, né? Esse problema do combate ao paganismo que não era tão simples para a igreja resolver. Bom, então aqui a gente tem a segunda grande reviravolta. Não só ganhamos liberdade religiosa, como agora o cristianismo está se tornando a religião oficial do império e as outras religiões estão sendo perseguidas, estão sendo trabalhadas para serem eliminadas. Muito bem, então este é o cenário que vai caracterizar essa grande virada que o cristianismo vai fazer. E aí, além disso, o Teodósio, além dessa questão religiosa aí do Edito de Tessalônica, ele também fez a divisão do império. Então isso aqui também é importante a gente colocar, embora não esteja diretamente relacionado à questão do cristianismo propriamente, mas a gente não pode deixar de falar que nós temos uma divisão do império aqui consolidada com o Teodósio, né? Essa questão do Império do Ocidente e Império do Oriente, tá? O Império do Ocidente, antes de morrer, ele dividiu entre os filhos dele, né? O Império do Ocidente ficou com o Honório e o Império do Oriente ficou com o Arcádio. O Império do Oriente fica com a capital em Constantinopla e o Império do Ocidente tem uma grande divergência, porque alguns autores falam que não era mais Roma, a capital do Ocidente nessa época. As duas principais cidades administrativas seriam Ravenna e Milão, mas tem outros que falam que era Roma, enfim, tem uma polêmica aí sobre isso. Essa questão aí de qual era realmente a capital, mas era mais de uma capital e a gente tinha esse cenário aí dividido nessa questão do Império Romano do Ocidente, ok? Então,
395 nós temos essa divisão estabelecida. E o que vai acontecer com esses dois impérios? O Império Romano do Ocidente vai cair no século V, 476. O Império Romano do Oriente só vai cair 10 séculos depois, 1453. Por que isso aconteceu e quais foram os desdobramentos disso? É o que a gente vai conversar nas cenas dos próximos capítulos. Na próxima aula a gente vai falar sobre a questão das invasões dos povos que os romanos chamavam de bárbaros. Vamos fechar esta série sobre a crise do Império Romano. E aí sim, mais na frente a gente vai analisar o que vai acontecer com o Império Romano do Ocidente, propriamente na questão da queda, e depois com o Império Romano do Oriente, que vai ficar conhecido como Império Bizantino. Então, continua acompanhando a série sobre a crise do Império Romano, essa série especial aí sobre o mundo antigo, e não esquece de deixar o teu like, não esquece de comentar, comenta, eu amo quando vocês comentam, falam sobre a aula, quais foram as impressões de vocês sobre a aula, é super legal a gente ver e ler o que vocês escrevem, e a gente fica sempre nessa expectativa. Um abração para vocês e até a próxima, tchau, tchau, galera!